Olá! O CNN Entrevistas de hoje traz uma entrevista exclusiva com um político de longa trajetória pública no Brasil. O currículo dele é extenso. Ele é ex-presidenciável e ex-deputado federal, foi governador do Ceará, ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, ministro da Integração Nacional no primeiro governo Lula, dentre tantos outros cargos importantes na história da política brasileira. Minha colega Thais Hered e eu recebemos Ciro Gomes. Ciro, seja bem-vindo à CNN Brasil e ao CNN Entrevistas. Muito obrigado, Gustavo. Thais, é um prazer muito grande. Cumprimento a todos. Gostaria de começar a nossa entrevista falando principalmente dessa nova profissão do senhor, que está escrevendo newsletter, virou colega nosso de jornalismo e também experiência agora de advogado. O senhor voltou a trabalhar no escritório de advocacia? Eu estou procurando achar graça em outros aspectos da minha vida fora da política, né? Não vou jamais abandonar a luta, porque essa é a minha vocação, o amor ao Brasil é o que me move. Não é de se colocar no currículo, mas esses cargos todos ao longo dessa vida extensa, eu nunca respondi por um processo, nunca. Nem para ser absolvido, o que nada mais é do que a minha obrigação, eu gosto sempre de dizer, mas num país em que a corrupção virou praticamente regra na política, talvez já seja de ser mencionado. Veja, eu toda semana escrevo, porque eu me ressinto, como brasileiro, não é, de uma informação analítica, não factual, que vocês fazem muito bem, mas analítica. O que é que significa superávit primário? Por que se persegue com tal selvageria a construção de excedentes, arcabouço fiscal, enfim? Então, ali eu analiso. É uma coisa pesada, são textos analíticos. Uma vez por semana, chega no e-mail dos assinantes, às 8 horas da manhã, cedinho do domingo, não é? Para as pessoas terem um olhar despolarizado, não é? Absolutamente crítico das coisas erradas do Brasil. Não me interessa se é Lula que faz, se é Bolsonaro que faz. O meu serviço é tentar informar as pessoas com o máximo de equilíbrio e isenção. Então eu examino os fatos da política, os fatos da economia, os fatos do mundo e a interatividade disto com o Brasil, não é? E quase sempre eu trato ali de forma quase solitária de assuntos tabus que o poder econômico acaba conseguindo subtrair de uma cobertura mais intensa da imprensa. Então, é um trabalho que me dá trabalho bastante, porque eu tenho uma equipe me ajudando a levantar dados, produzir. Toda quinta faço uma reunião de pauta e aí, a partir da quinta até o sábado, eu escrevo para chegar cedinho da manhã na coisa de todo mundo. Quem quiser assinar, não sei se posso fazer aqui um comercial, é só entrar no meu site, cirogomes.com.br, por ali tem um caminho. Eu vou roubar um pouco a pauta do Uribe, que é da política, o senhor sabe que eu sou da economia, sim, mas eu achei interessante o senhor dizer, estou procurando achar graça em outras coisas. Se a política não lhe larga, por que largar a política? Veja, o que aconteceu em 2022 matou um pouco a minha paixão, não digo pelo povo, mas pela política como linguagem. O que aconteceu? A vida inteira eu disputei porque eu tenho um conjunto de ideias, eu sustento um projeto nacional de desenvolvimento, você tem, né, notícia de muita coisa, tem detalhes, tem soluções, eu estudei profundamente, eu conheço o Brasil com a palma da minha mão, enfim. E isso não precisa necessariamente ganhar a eleição. Para um democrata, participar do processo eleitoral é uma vitória sempre. Por quê? Porque eu saía das eleições com 10%, 12% e aquilo me credenciava, em nome de milhões de pessoas, a condicionar o poder, a qualificar a minha oposição ao poder ou a minha aliança ao poder, eventualmente. Enfim, desta feita, e eu não digo o povo, mas o povo foi na onda de uma certa elite para quem a política é uma irrelevância. Então, a política para os barões do mundo artístico, do mundo dos intelectuais, eles não querem nem saber, estão todos no plano de saúde, se lixando para a saúde pública, estão todos na mensalidade escolar para os filhos, se lixando para a educação pública, e esses assuntos são os que me comovem. Todos estão na segurança privada, carro blindado, condomínios, né, armados até os dentes e tal, e a segurança pública é um desastre no Brasil. E essa elite toda foi, né, na onda, sabe, de uma polarização que é tudo mudar para que nada mude no Brasil. Me desafie para dizer assim, mas não mudou, o Lula não mudou tal coisa em relação ao Bolsonaro, não mudou nada. É chocante o que eu estou dizendo. Desde os dados graves da economia, superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, autonomia do Banco Central. Já vamos entrar nesse tema. Justo ou não, correto ou não, qual é a diferença no manejo do modelo econômico que o Lula pratica e o Bolsonaro? Se um marciano, amigo imaginário que eu tenho, passou aqui no ano passado, em 2022, e viu aquela guerra civil
quase iminente no país e passa agora, a emenda do relator está igual, a roubalheira na relação corrupta e fisiológica com o Congresso, igual com as mesmas pessoas, as mesmas personalidades. Vamos no extremo, o Lula sobe a rampa com essa coisa identitária. Isso que te desiludiu, que te faz desistir? A prostração da sociedade civil brasileira a isso. Eu não desisti, eu fui desistido. Então eu estou lutando por outras lógicas, eu só não quero submeter mais minhas ideias a um processo eleitoral viciado. Então, só que fique muito claro, o senhor não é candidato à presidência da República. Não pretendo mais ser candidato a nada. Não pretendo mais ser candidato a nada, não mesmo. Vou ver se consigo. Tem pedidos para o senhor voltar ou não? Sempre. Você passa, por exemplo, eu estive agora no Cruzeiro da Xuxa. Estou me dando esses prazeres que nunca tive. Não é a primeira vez que eu entro num navio na vida, porque sempre deixei para outra hora, achando que aquilo era meio tal. E essa vez ela nos convidou. Chego lá, as pessoas pedem para tirar fotografia, são muito generosas comigo. Eu saí do processo eleitoral muito respeitado. Houve um que me comparou, fiquei extremamente lisonjeado, com a seleção de 82. Diz que era uma seleção extraordinária, mas não ganhou nada. Então tá bom, eu fico então, olha, não desista, não. Eu não quero ser acusado de desistir. Mas você perder o direito de participar, como aconteceu comigo, sabe, isso é fascismo do puro. Aí, como é fascismo do bem, não é fascismo do puro. O petismo, essas coisas, é fascismo na veia. Eu não quero conviver com fascista, nem bolsonarista, nem petista. O senhor já começou a fazer uma crítica em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Como o senhor resumiria o governo até então? Uma grande decepção, porque eu sempre alimento a ideia de que o Lula e o PT e seus puxadinhos, entre os quais está o meu partido, não é, tem obrigação moral, obrigação explícita, compromisso, claro, com a mudança do Brasil. Veja bem, nós entramos na Corte Internacional de Haia acusando o Bolsonaro de genocídio da comunidade Yanomami. Sabe o que aconteceu no primeiro ano do governo Lula? 6% a mais de mortes da comunidade Yanomami. E agora? Aí está aí agora a imprensa inteira a serviço da propaganda do governo, ou descuidada, que eu sei que tem muita gente equilibrada, mas descuidadamente passa celebrando o maior superávit primário, aliás, o terceiro maior superávit primário do mês de janeiro. Sabe quais foram os dois maiores? 2021 e 2022 com Bolsonaro. Compreende? É tudo mentira, cara. Tudo mentira. A economia brasileira está paralisada, está estagnada. Aí eu vou entrar primeiro, dizer que aqui na CNN nossa cobertura é super imparcial. Eu sei disso, por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. Exato. Então, eu também não estou atendendo mais convites de imprensa, não. Que bom, então, que bom tê-lo conosco. Exatamente sobre economia, né? Comecinho de 2023, uma expectativa de que o Brasil não cresceria, o Brasil cresceu 3% no ano passado. Vamos examinar a inflação... isso? Não, a gente pode examinar, não tem ninguém mais crítica do que eu, né, governador? Tem o agro puxando muito o negócio. Agora, em 2024, inflação menor, renda crescendo, os dados do IBGE estão aí, não sou eu que estou dizendo. A renda cresceu, a inflação diminuiu, os juros já estão em queda e vão continuar caindo. Podemos discutir o nível, em que medida, em que intensidade, mas o fato é que está acontecendo. E o Brasil deve entrar, e há uma discussão se o país tem uma maior capacidade de crescimento. O que o senhor reconhece de avanço dos fatos e dos dados que estão disponíveis sobre a economia brasileira? Eu vou fazer aqui um argumento radical só para tentar colocar todos os do povo na nossa conversa. Se, teoricamente, isso é uma aberração que eu vou falar, nós matássemos todo mundo do mercado brasileiro, 100%. Amanhã, uma bomba H, aí uma coisa matou todo mundo. Qual seria a inflação? Zero. Por definição. Então não precisa exagerar. O que é que nós estamos fazendo? Qual é a natureza da inflação brasileira? Eu sei porque eu ajudei a fazer o Plano Real. Isso ainda é uma inerência do Plano Real. A inflação brasileira, que nós anotamos recentemente, é uma inflação de custos. Por quê? Porque nossos preços estão completamente indexados a câmbio, a dólar. Qual é o efeito da taxa de juros sobre 1/3 do IGPM ou 1/3 do IPCA, que são preços administrados pelo governo? Vamos lá. Qual é o efeito da taxa de juros do seu Campos Neto, nomeado pelo Bolsonaro e mantido pelo Lula e pelo PT? Por um Banco Central independente. Onde é que já se viu isso? É outra rendição do Lula e do PT. Só que lá na lei complementar de autonomia do Banco Central, feita uma votação inconstitucional, virtual, em plena pandemia, tocada pelo Lira, Arthur Lira, em plena pandemia, numa votação virtual,
Ainda assim está previsto lá, no artigo 5º da 179, que é a lei complementar que criou, só no Brasil o Banco Central é desse jeito, só no Brasil, porque o FED norte-americano é mandatado por um mandato duplo, perseguir a menor inflação a pleno emprego. Mas o do Brasil também. Não é. O único mandato do Banco Central brasileiro é perseguir a menor inflação, ponto. Aí ele diz que, se possível, dá uma olhada no nível de atividade econômica. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, nenhum lugar do mundo. E foi feito para prevenir uma eventual chegada minha no poder. Por quê? Como é que se imagina um Banco Central que faz política monetária com títulos do Tesouro? Ele não faz política monetária com títulos do Banco Central. Ele faz política monetária com o dinheiro dos impostos do povo brasileiro. E o dono, o chefe do povo do Tesouro não tem ingerência. Mas está lá previsto, no artigo 5º, que o Conselho Monetário Nacional pode pedir a mudança da direção do banco. O Lula não fez isso. Sabe quem é o Conselho Monetário Nacional? A Haddad, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central. Então vamos lá, o que está errado na economia brasileira? Você tem, primeiro, uma fração importante dos índices de preço no Brasil são preços administrados pelo governo, que os americanos não sabem o que é isso. Chicago não entende o que é isso, vai me perdoar. Chicago não sabe que a Petrobras resolve fazer seu preço. E qual é o efeito da taxa de juros? Pelo amor de Deus, Thaís, sobre um preço que o governo faz. Então a Enel, agência cooptada pelo setor elétrico, que está de cabeça para baixo, para usar a expressão do próprio presidente do administrador do sistema, do ONS, também a Enel dá 35% de tarifa no Ceará e o Banco Central anota isso, um efeito disso no IPCA. Qual é o efeito disso da taxa de juros? Aí depois você tem um preço de commodities globalmente inflados pelas tensões da Ucrânia. Pelo amor de Deus, me explique qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço de soja que subiu na Bolsa de Chicago. Você não percebe a grosseira fraude que está aí? Se a gente quiser discutir verdadeiramente o assunto... explicitamente, né? Não é, porque a lógica de taxa de juros baixar a inflação é quando você tem uma inflação de demanda. Ou seja, eu tenho mais gente podendo e querendo comprar do que oferta de produtos. Sabe qual é a taxa de ociosidade da indústria brasileira há 20 anos? Entre 20% e 15%. Então nós temos uma capacidade instalada ociosa e estamos atirando em demanda. Sabe o que é isso? Isso é uma sequela. Nós acabamos a indexação com o Plano Real, lá atrás, as moedas indexadas, e demos à banqueirada juro. Então nós estamos indenizando qualquer risco inflacionário com juro pago pelo povo. Sabe quanto foi a conta? No primeiro ano do governo Lula, recorde histórico de 718 bilhões de reais de juro. E isso não é a falta de austeridade fiscal, não. Esse dinheiro sai do mesmo bolso que não sai para a saúde, que não sai para a segurança, que não sai para a educação. E é isso? O PT, a esquerda, o PSOL, você percebe? O PDT, o meu partido, nós estamos dizendo amém a isso. Alô, Luciana Genro, tenha paciência. Comigo não, violão. O senhor disse que o PDT funciona numa espécie de puxadinho do governo Lula. O senhor é favorável que o PDT saia do governo Lula? Veja, isso tudo no nosso partido, pelo menos, é amadurecido, vamos dizer, democraticamente. A maioria dos meus companheiros, com argumentos respeitabilíssimos, prefere ficar no governo. Eu, entretanto, estou autorizado a ter a minha própria opinião. É evidente que o partido tomando decisões, eu vou acatá-las, porque não estou mal satisfeito com o meu partido. Mas, programaticamente, o que está acontecendo no Brasil é o oposto do que nós do PDT representamos. O senhor consegue citar? Exatamente o oposto. O Lupe tenta todo dia reduzir a taxa de juros de um dos maiores escândalos da história brasileira, que é empréstimo consignado. Todo dia. E o governo fica contra o Lupe. Para proteger o empréstimo consignado, sabe o que é, né? Desconta na fonte e entrega para o banco sem risco operacional nenhum. E você cobra quase 2% ao mês, irmão. Fala isso na Europa, nos Estados Unidos. As pessoas ficam chocadas, acham que está tendo erro de tradução quando eu falo, ou a não fluência em inglês ou francês meu. Ninguém acredita nisso quando eu falo. O crédito pessoal no Brasil vai para 300% de juro. O Lula está desautorizando o Lupe, então? Mas já fez isso de forma escandalosa, já mais de uma vez. O senhor consegue citar um ponto positivo da tua gestão? Civilidade. Civilidade no trato das coisas da democracia. Isso é um valor relevante para quem tinha um bandido na presidência da República, um genocida que causou centenas de milhares de mortes. Você tem alguém do campo da democracia, sabe, com quem você pode dialogar, a quem você pode criticar, eventualmente sem correr o risco de amanhã levar um tiro. Enfim, percebe? Isso eu valorizo. Agora, isso é uma âncora que amarra a gente ao passado. O meu compromisso é com o futuro.
Numa das suas newsletters, o senhor escreveu elogiando a política industrial que foi recém-lançada pelo governo. Procurou a Luiz Mercadante, presidente do BNDES, e depositou ali alguma esperança de que ela dê certo. Por quê? Porque é um conceito. A esquerda petista e seus puxadinhos, para não ser incoerente, né? Mas quando eu falo puxadinho, eu estou pensando no PSOL. Sabe, o discurso de PSOL, o discurso de PT, sabe, de progressismo e tal, em cima da cripto-reacionarismo que rege a economia brasileira, é uma coisa que destrói na cabeça do povo. Nós estamos deixando um buraco na cabeça do povo brasileiro e daqui a pouco o bolsonarismo, sem o Bolsonaro, vai comover essa gente pelo buraco moral, intelectual que nós estamos produzindo, desertando da tarefa histórica de uma força progressista que é organizar o ideal. Sabe, a realidade tem suas complicações, suas condicionantes, ok, mas a gente organiza o ideal, organiza a luta, ativa a política, senão qual é o sentido? A gente vai lá para dourar a pílula, para curar a ferida com um band-aid e com o câncerzão correndo para metástase, sim. Então, por que política industrial? Porque neoliberalismo não é um palavrão. O PT, para denunciar o neoliberalismo, falou do neoliberalismo como se fosse um palavrão. E não é um marco de economia política. Perverso, insustentável, já desmoralizado intelectualmente no mundo, ninguém mais defende, está todo mundo agora um neoprotecionismo, neonacionalismo na economia, grandes políticas industriais acontecendo na China, já era, mas nos Estados Unidos acontecendo, na Alemanha fazendo, e no Brasil, finalmente, né, o governo reconhece a necessidade conceitual. Então eu escrevo porque eu quero ajudar. Escrevo, está aqui, examinei várias edições, está aqui, esse aspecto aqui tem tal defeito, mas tal virtude, é potencial e tal. É tudo mentira. O que é mentira? Toda a política industrial é mentira. Essa que vai ser adotada essa pelo que anunciou-se é mentira. E eu, examinando, fui cair nos recursos. Como é que você anuncia uma política industrial sem mexer na condição de comércio exterior do país? O ex-tarifário em vigor no Brasil, as tarifas de importação, eu que fiz. Lá no longínquo ano de 94, quando nós organizamos o Mercosul. A mais alta do mundo. Nós organizamos o Mercosul em 94. 94. Não é a mais alta do mundo, Thaís. Sabe por quê? Porque o industrial alemão se financia a 0% de juro ao ano. O industrial brasileiro se financia a 40%. Se a tarifa brasileira não cobrir essa externalidade, que não diz de ineficiência nenhuma do produtor brasileiro, ele morre. Por isso o Brasil é sede da maior desindustrialização da história do capitalismo mundial e segue sendo. Percebe? Então não faz, tem esse primeiro defeito. Depois você, por prostração propagandística, porque é mentira, abandona o setor de petróleo e gás, porque não é mais moda. Ora, pelo menos nos próximos 30, 40 anos, um país como o Brasil tem por fazer em petróleo e gás. O que não quer dizer que a gente não entre em paralelo na economia verde, na descarbonização. Nós nem regulamentamos a produção de hidrogênio verde, percebe? Depois você vai para a grana. Quanto é que o Brasil vai embotar na superação do retardo tecnológico extenso, que é uma das razões da nossa incapacidade de competir no nosso mercado e em terceiros mercados? Sabe quanto é que eles botaram para fazer? 300 bilhões. Sabe quanto é que o BNDES aplicou durante o período Bolsonaro, para a gente esculhambar logo aqui, com o indizível Bolsonaro, o canalha Bolsonaro, quer que eu diga mais o quê? Mais do que isso. Por quê? Porque eles só fizeram empacotar os dispêndios médios do BNDES e anunciaram como coisa nova. O que você está falando é que a ideia é boa, mas a execução... Não vai acontecer nada. Vamos lá, o desenrola. Todo mundo que me acompanha sabe que eu transformei a denúncia da inadimplência das famílias brasileiras num problema de macroeconômico. Você com inadimplência de 72 milhões de pessoas humilhadas no Serasa e SPC, você não tem como alavancar uma das ferramentas do crescimento econômico, que é o consumo popular. Pois bem, eles pegaram a ideia, empacotaram de forma... estatizaram o risco, que eu não faria jamais, e na hora disso transformaram valores que valiam 10% da dívida, porque é o desconto que você consegue no leilão do Serasa sem o governo ajudar, e fracassou. Por quê? Porque o governo não tem dinheiro para botar 70 bilhões de reais no fundo garantidor. Tudo mentira, cara. Desculpa. Tudo mentira. Uma ideia boa, desmoralizada. A ideia boa. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador?
Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada, corta daqui, corta dacolá, confusão. De repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei. Sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Governador, conversando no Palácio do Planalto... Sabe quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora porque vocês estão me dando a oportunidade. Se eu tiver provas, pode pois dá, manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50% e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso, vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Você vai achar um banco, 2. No Palácio do Planalto... Os mesmos, de sempre. Há alguns assessores que dizem que Luiz Inácio Lula da Silva está disposto a conversar com o senhor. Já houve algum aceno? O senhor está disposto a sentar com o presidente da República? Olha, você imagina se eu não estou disposto. Eu converso até com Satanás, se o assunto for a obra de Deus. Compreende o que eu estou querendo dizer? Satanás está a fim de se reconverter, precisa de uma conversa com esse próprio pecador aqui, para fazer, voltar para a obra de Deus, estou pronto. Agora, para fazer balé, sabe, conversa fiada, sabe, esse negócio de encantador de serpente, eu já conheço, o Lula ficou velho, cansado, está falando muita bobagem, sabe, ele gosta de cooptar todo mundo. Só que esse aqui ele não conseguiu. A que grupo político o senhor acha que o senhor se encaixaria para ganhar espaço no debate público com as suas ideias? Porque Lula, tudo bem que nós estamos vivendo um momento de extrema polarização, mas, de qualquer forma, foram as urnas que elegeram o Lula, talvez com a participação dessa elite, claro, que o senhor colocou, mas foram as urnas que elegeram o presidente Lula. A que grupo o senhor hoje enxerga espaço para que as suas ideias sejam absorvidas como plataforma política para o Brasil? Veja, a grande tragédia é que as minhas ideias, no simbólico, sem profundidade nenhuma, estão absolutamente usurpadas pelo Lula e pelo PT. Então, o discurso de centro-esquerda, que é porque meu são boas? Na retórica, política industrial é uma coisa muito boa, prioridade para a ciência e tecnologia é uma coisa muito boa. Então, eu quero saber na prática, como faz? Qual é o orçamento, qual é a meta, qual é o objetivo, qual é o prazo, quem vai fazer? Você sabe, tem 14 mil obras paradas, 93 bilhões de reais de precatório para o banco política. Ganhar dinheiro, dava para terminar todas as obras paradas, com efeitos estratégicos para a logística brasileira. Isso não tem lógica de nada. Mas vamos voltar lá para a história do grupo político que eu perguntei para o senhor. É centro-esquerda, é o socialismo democrático, é uma economia mista em que a gente explique para as pessoas que telefonia pode perfeitamente ser privada, sem problema nenhum ter capital estrangeiro, desde que a regulação funcione. E a regulação no Brasil está podre. As tarifas de telefonia no Brasil são as mais caras do mundo. Sabe, energia elétrica, distribuição, zero problema de privatizar. Qual é o problema? O problema é a regulação, de novo, apropriar as agências, tudo corrompido. E a indexar as tarifas de energia elétrica a câmbio. O país que tem a matriz energética mais limpa do mundo, de base hidráulica, quase metade, amortizou quase todas as suas grandes barragens, devia ter tirado esse peso de amortização das costas do consumidor brasileiro e da economia brasileira. Estamos pagando as tarifas mais caras do mundo. Você percebe? Se a gente esculhambar o Bolsonaro por isso, estamos chovendo no molhado. E nós? E nós estamos fazendo o quê em relação a seja qual setor? Vamos lá, eu estou falando de setor elétrico, estou falando do investimento em ciência e tecnologia, estou falando da questão da desindustrialização do país, estou falando da questão da infraestrutura do Brasil. Aí você diz, um emprego em alta. É tudo mentira. É tudo mentira você considerar que um cidadão que está trabalhando no Uber ou como entregador do iFood está empregado, isso é uma grande fraude. A informalidade no Brasil já alcança 60, 70 milhões de pessoas. Sabe o que significa isso? Daqui 20 anos tem 50 milhões de velhinhos descobertos de qualquer cobertura previdenciária e lá não terá mais solução.
Então, quem é que pensa no futuro no mundo? É a esquerda. É o pensamento progressista. Quem é que se preocupa com a humanidade? Não é a direita selvagem, patológica que nós temos no Brasil, não. E o que é que nós estamos fazendo em relação a isso? Governador, eu vou ter que chamar um rápido intervalo e a gente volta em breve com uma entrevista de Ciro Gomes aqui no CNN Entrevistas. O CNN Entrevistas está de volta hoje com uma entrevista exclusiva com Ciro Gomes. Governador, eu gostaria de falar um pouco da família do senhor. O senhor teve um desentendimento com Cid Gomes durante a campanha eleitoral. Os senhores já voltaram a conversar? Estão com uma relação harmoniosa? Não tenho muita vontade de falar sobre esse assunto, não. Vai me perdoar. Certo. Ou seja, não. Não. Ele saiu para o PSB e há uma demandada de alguns integrantes do PDT ao PSB. Preocupa o senhor essa saída? Não. Eu conheço muita história do Ceará e sobre isso eu quero falar, eu posso falar, porque é o meu primeiro amor, né? É o povo do Ceará. E ali existe, por muita debilidade, muita fragilidade, um partido que é o Partido do Palácio da Abolição. E eu respeito isso. As pessoas querem se defender, querem levar ali uma bobagemzinha do governo e tal. E eu respeito profundamente isso. Por isso que eu nunca confundi. Eu fui governador uma vez, fui o mais popular governador da história do Ceará e era o mais do Brasil. Saí com 84% de aprovação. Nunca mais tentei ser reeleito. Por quê? Porque eu considero a reeleição uma impertinência e dou coerência ao meu discurso. Pelas tantas, então, eu resolvi, me tornei inelegível por força de lei, aos 50 anos de idade, para criar uma liderança nova, com todos os dotes extraordinários, que é o Cid. Fiz um esforço imenso para abrir caminho para outra liderança nova, o Camilo Santana. E essas pessoas se reuniram, sabe, por pura vassalagem ao lulismo. O mesmo fenômeno que aconteceu no Brasil, ali não houve um desconto sequer para considerar que eu dei vida política a eles. Nem um telefonema, nada, zero. Então, assim, o senhor não conversa nem mais com o Camilo Santana? Não. Para mim, e veja, quando eu rompo, porque quando eu faço tudo para que eles cresçam, uma das coisas que eu tenho que fazer é sumir. Nunca aceitei esse grau de recurso contra a decisão, senão não nasce uma liderança. Como o Lula nunca deixou nascer uma liderança perto dele. Me diga quem é o segundo petista. O Haddad, que era o cara que tinha perdido a eleição para a reeleição de São Paulo, que é um pau-mandado. A Dilma, que vinha de ser do PDT, sem tradição nenhuma e tal, para ele continuar mandando. Isso é uma estratégia de coronel que eu tenho horror a isso. E lá no Ceará nós temos um trauma com isso. E a turma do Bolsonaro ainda me chama de coronel, né? Então eu resolvi não ser candidato e me transformei em inelegível, porque o meu irmão, sendo governador, eleito e reeleito, eu não posso ser candidato a nada lá no Ceará. E o Tasso dizia, mas você está louco? Com 50 anos de idade? Não, pai, isso não dá vez às outras pessoas. O senhor acha que Jair Bolsonaro será preso? Vai ser. Mas eu espero que com a prudência e a franquia que ele tem direito, como qualquer bandido, mesmo que seja uma pessoa como ele, qualquer bandido tem direito a devido processo legal. E se o Supremo, por estrelismo, continuar fazendo bobagem, monocrática, decisões precárias, vai só cevar o argumento que cada vez mais faz ilegítima na opinião pública a sua conduta. Então o que é que tem que ser feito? Assegurar o Bolsonaro ampla, total e irrestrita defesa, presumi-lo inocente, que é do devido processo legal, garantir todos os recursos e só com uma condenação coletiva e definitiva, com trânsito em julgado, e pagar os seus gravíssimos crimes. Como é que o senhor vê a legitimidade reconhecida ou percebida pela população brasileira do processo sendo conduzido pelo STF? Não está sendo conduzido pelo STF, lamentavelmente. A imprensa fala STF, mas tem sido o ministro Alexandre de Moraes, que, por seu turno, sendo muito qualificado, ele sabe fazer, ele é estudioso, mas eu acho que ele corre um risco grave, né, de amanhã ser o argumento para a suspeição da conduta. Isso que o Bolsonaro já está excitando no meio do povo. Foi por isso que o professor Mangabeira Unger, aliado do senhor, procurou Jair Bolsonaro em 2 oportunidades? Olha, você tem que perguntar ao Mangabeira Unger. Para mim foi um disparate e é muito improvável que as pessoas acreditem, mas eu soube disso pela nota da Mônica Bergamo. Como eu conheço o Mangabeira, eu digo, e é bem capaz de ter feito mesmo. Aí ele faz um desmentido absolutamente desagradável para depois
assumir que fez. O que eu posso dizer no escuro, não falei com ele nem antes e nem depois disso, ele é absolutamente autônomo, nós somos bons amigos, não deixarei de ser amigo e admirador dele, mas eu já disse certa feita a ele o que eu vou dizer aqui de novo. Ele é a prova da incompletude de nós seres humanos, porque é um gênio sem par no mundo, em ciências sociais e tal, um filósofo, um jurista, cosmólogo. Ele é uma figura absolutamente única no planeta hoje, o cérebro, o pensamento e tal. Mas como prova da incompletude humana, é um político desastrado. E fez isso sem conversar com ninguém. Mas eu afirmo para você, não tem maldade nenhuma, que ele foi amigos em comum, não sei o quê, e tal. Ele foi lá conhecer o Bolsonaro, ouvir do Bolsonaro o que vai, falar coisas para o Bolsonaro e tal. E o Bolsonaro, como canalha que é, já botou na imprensa. A ingenuidade está condenada na política? Mas ser ingênuo na política é mortal. É mortal. Eu que o digo. Mas você sabe, é preciso não confundir ingenuidade com boa-fé. Porque se você não tiver boa-fé, também não faz sentido fazer política. Sabe, se você caiu, ontem entrei num táxi, o táxi me reconheceu, e aí, curioso, pergunta e tal, não sei o quê, no fim ele faz aquela afirmação que eu sei que está na cabeça de todo mundo, e eu, Ciro Gomes de antigamente, reagiria, mas eu absorvi. Ele disse, eu sei que todo político é ladrão, ou sei lá, todo político, nenhum político é santo. Ele ainda deu, nenhum político é santo. Pronto, é o que o povo pensa. Mas por quê? Porque se você não tiver boa fé, e se você não cultiva a decência só porque é importante cultivar, você vai cair na vala comum, você é um bobo. Minha mulher de vez em quando diz assim, a gente com dificuldade, me condeno aqui para pagar indenização ao Collor de Mello, condenado a 9 anos de cadeia, eu estou obrigado a indenizar por dano moral, porque critiquei o Collor fazendo o meu exercício de político, o que é pacífico na legislação, o que é pacífico na jurisprudência, o Tribunal de São Paulo me condena a pagar uma indenização completamente criminosa, quase R$1 milhão que eu não tenho. Aí minha mulher dizendo, tá vendo? A bobagem que você fez, renunciou a 3 pensões, 3 aposentadorias, porque eu fiz isso. Ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado, tinha direito a essas imoralidades do Brasil, essas 3 aposentadorias, e eu não renunciei agora, não renunciei na data. Mas assim, é de boa fé, eu não quero, que moral eu teria de estar falando o que eu falo aqui se eu tivesse sustentado pelo povo do Ceará com 3 aposentadorias. Mas hoje faz falta, os remédios estão caros para valer. Qual o prognóstico que o senhor faz para o Brasil nos próximos anos, na tentativa de se firmar como um líder, por exemplo, da questão da mudança climática, da transição energética? Como é que o senhor enxerga o reconhecimento do Brasil nesse papel, independentemente das figuras aqui que o senhor já tratou de nomes? O país como vocação e a forma como ele caminha para lá? As potencialidades do Brasil talvez são a maior dor que eu sinto. E, aliás, eu vou só parafrasear o Darcy Ribeiro. Assim, sabendo o Brasil que nós poderíamos ser, é a maior dor que eu sinto ver o Brasil como é. Percebe? E é o seguinte, esses potenciais estão postos. Nós temos 8.400 quilômetros de litoral, com ventos sazonais relevantes, ou seja, nós podemos ser a maior plataforma de energia eólica do mundo, não conseguimos até o presente dia regulamentar a energia eólica offshore. Por quê? Porque os canalhas de Brasília, e isso é o neoliberalismo à brasileira, estão enxertando em todos os passos da reconversão energética, da descarbonização, da energia solar, estão enxertando a conta do pagamento de termoelétricas sujas a carvão e a diesel, desligadas, que tem o status de receber take or pay, dados pelo Fernando Henrique, que o Lula mantém. Resultado é inviável, porque o take-off de uma energia nova é caro. Se você ainda em cima disso enxertar subsídios corruptos à energia velha que tinha que ser assassinada e enterrada, percebe? Então você tem problemas, o Brasil está importando derivados de petróleo, 25% do diesel que circula nos ônibus de São Paulo, interferindo o câmbio na tarifa de ônibus do povo. E o setor de transporte coletivo, pela uberização, por não sei o que e tal, está definhando no Brasil. E nós estamos importando do estrangeiro óleo diesel. Por quê? Porque a marina, o marinismo, contaminado pelas coisas da Alemanha, da Itália, tal, acham que petróleo é uma coisa que está... Eu também acho. Mas a nossa emergência de reconversão não pode abandonar o fato de que o Brasil tende a ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, ainda por 30 anos.
E aí nós estamos virando aquilo que é o projeto Lula-PT para o Brasil, um exportador de óleo bruto, de produto barato, sem valor agregado, e um importador de produtos industrializados. Tenha santa paciência. Importar óleo diesel, querosene de aviação do estrangeiro, com capacidade extraordinária do que o Brasil tem, de verticalizar aqui, transferir para a sociedade brasileira a eficiência da Petrobras, que produz um barril de petróleo no pré-sal por grande escala por $8 antes dos impostos. $8! Aí estamos obrigando o povo brasileiro a pagar 80, porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Tenha paciência, percebe? O Brasil que a gente pode ser não tem limite. Agora, repare, a Amazônia. Como é que a gente resolve com a Amazônia? O Lula vai em Paris, pega carona num espetáculo de música dos artistas, no Champs-Élysées, e anuncia, diante de uma grande ovação, desmatamento zero. Hoje está acontecendo o recorde de queimadas na Amazônia. Hoje. Aí encolheu, comparando com o Bolsonaro. Claro que encolheu, porque o Bolsonaro desmontou as estruturas de comando e controle na região. A Marina voltou, o ICMBio, o IBAMA, a multar as pessoas. Então as multas cresceram 200%, 300%. É isso que vai resolver o problema da Amazônia? Repressão? Tira o cavalo da chuva. 40 milhões de brasileiros, a França quase toda, vivem na Amazônia Legal. Governador, a gente já está caminhando para o final. Eu tenho duas últimas perguntas. Qual é o projeto para a Amazônia de reconversão produtiva? Como é que nós vamos ensinar para as pessoas que só sabem desmatar para fazer mineração, desmatar para tirar madeira, desmatar para criar gado, desmatar para plantar? E agora fazer as pessoas aprenderem que a floresta em pé vale muito mais. Claro que vale muito mais. Mas como é que eu vou... Sabe, zoneamento econômico ecológico, reconversão produtiva, financiamento, acesso a mercado, sistemas de empresariar coletivamente para ganho de escala. Nada disso está sequer imaginado. Isso é a deserção máxima do pensamento progressista brasileiro. O senhor disse que... E os artistas estão batendo palma para isso. Os intelectuais, tudo dizendo amém, porque senão o Bolsonaro volta. Vá pro diabo. O senhor disse que o Lula tem falado bobagens. Por que o senhor considera que ele tem falado bobagens? Porque é muito, irmão. É muita bobagem. Muita. A última agora tem gravíssimas sequelas para nós, brasileiros, e para a humanidade, potencialmente. Mas por que falta assessoramento? O Lula é aquilo que eu chamo de arrogância ignorante. Né? É uma ignorância arrogante. Porque nós, quando ignoramos as coisas, a gente é modesto. A gente pergunta. A gente pede assim, Ciro, fala sobre uma coisa assim. Eu prefiro não falar sobre esse assunto. Olha, eu não estou preparado para responder isso. Não, ele se sente o cara. E que conselho o senhor daria para Luiz Inácio Lula da Silva hoje? Sabe, largue de querer ser popstar estrangeiro e venha trabalhar aqui. O Lula tem essa virtude, ele é muito trabalhador, muito trabalhador. O Bolsonaro era um preguiçoso. Né? Tem muita gente no Brasil também não sabe a extensão da preguiça. Né? Venha para cá, melhore a sua equipe. É uma equipe indizível. Indizível, de gente deslumbrada. Se você pegar imprensa, a minha newsletter está fazendo. Se a quantidade de dinheiro que essa gente está gastando para viajar, para se exibir em mau português no estrangeiro e comparar com o gasto na ponta, é um desastre. É um desastre completo. Tudo por quê? Porque montou uma equipe para fazer esse identitarismo vesgo de Araque, sendo questões graves, entendeu? Aí você vê o orçamento. Então você tem um Silvio Almeida que é extraordinário. Pega o orçamento dele, nada. Aí pega a outra lá, pega um jato da FAB, faz um filminho dentro da FAB, desce, pega, dá uma carteirada, entra no estádio do Maracanã para tirar fotografia. Tenha paciência. Isso no meio do povo explode. Você não tem ideia disso que reina o bolsonarismo. Não precisa do Bolsonaro. Sabe? É a sociedade perceber que tem uma farra em Brasília que não diz nada para a vida real das pessoas. Governador, agradeço a entrevista, agradeço a participação da Thaís Hered, minha colega aqui na CNN Brasil, e o CNN Entrevistas fica por aqui. Obrigado pela audiência.